Este é o primeiro vídeo de uma série de 6 vídeos onde vamos analisar os acontecimentos na segunda viagem de Paulo. A segunda viagem de Paulo ocorreu entre os anos 50 e 52 depois de Cristo e está registrado em Atos capítulo 15, do versículo 40 a Atos capítulo 18, versículo 22. Seria interessante você ler esses capítulos, onde nesses versículos, os versículos desses capítulos, Atos capítulo 15, versículo 40, a capítulo 18, versículo 22, para saber o que vai ser tratado. Terminando o concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia, levando consigo Judas, chamado Barsabás, e Silas. Alguns dias depois, Atos capítulo 15, versículo 36, Paulo inicia sua segunda viagem missionária, em companhia de Silas, com o principal propósito de visitar as igrejas estabelecidas nas cidades anteriormente visitadas. O roteiro da segunda viagem é a seguinte. Vou mencionar as principais cidades onde encontramos registrado na Bíblia. Então, Antioquia da Síria, Cilícia, Listra, Frígia, Galácia, Troade, Macedônia, Grécia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Acaia, Atenas, Corinto, Éfeso, Jerusalém e Antioquia da Síria. O método e a mensagem de Paulo, como também a reação e o resultado no povo, estão registrados somente em 6 cidades. De todas estas que estão registradas, por onde ele passou, nós vemos que ele pregou, temos a mensagem e a reação a esta mensagem. Temos as 6 cidades, são Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Em Listra, Timóteo entrou na equipe de Paulo. Em Troade foi a vez do médico Lucas. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, ocasião em que estabeleceu a igreja. Daí, de Corinto, ele escreveu aos Tessalonicenses. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo se divide em 3 itinerários. O primeiro itinerário seria o da Ásia, onde ele viajou aproximadamente 1.150 quilômetros. O segundo itinerário é o da Europa, onde ele viajou aproximadamente 930 quilômetros nesta região. E o terceiro itinerário é da volta da Ásia, onde ele viajou aproximadamente 1.521 quilômetros. Portanto, a segunda viagem tem um total de 3.601 quilômetros, isto, é claro, aproximadamente. De Antioquia, o evangelho tinha ido em muitas direções. Com a primeira viagem missionária concluída, Paulo e Barnabé voltaram para lá e uma reunião foi convocada para contar os detalhes desse trabalho na primeira viagem. Esse evento dá suporte bíblico para a moderna reunião de relatório missionário. Isso nós temos Atos capítulo 14, versículo 27. Sua licença prolongada foi pontuada por 2 eventos perturbadores. Primeiro, os pregadores chegaram da Judéia insistindo que os certos pregadores, o primeiro conflito que eles tiveram foi que certos pregadores que chegaram da Judéia insistiam que a circuncisão era necessária para a salvação. Isto nós temos este assunto em Atos capítulo 15, versículo 1. Isso teve de ser confrontado, e em Antioquia e Jerusalém, Paulo e Barnabé permaneceram firmemente unidos em oposição a este erro. Quando eles voltaram de Jerusalém, sua rotina de ensino da palavra foi retomada e outros se envolveram com eles. Leia Atos capítulo 15, versículo 35. Havia 5 mestres ou doutores na assembleia.
em Antioquia, Atos capítulo 13, versículo 1, Deus havia deslocado esses dois, mas o dom havia sido desenvolvido. E quando eles retornaram, muitos eram capazes de instruir os santos. Nisso, há um padrão para a vida da Assembleia hoje, algo que distingue as Assembleias do Novo Testamento das denominações, é a disposição de usar vários mestres ou doutores e pregadores. Muitas organizações deram a um homem toda a responsabilidade de instruir a congregação. Os acontecimentos em Antioquia mostram quão antibíblico é esse ministério de um só homem. Organizações religiosas onde há um bispo, um pastor, ou seja, um missionário, onde ele faz tudo. Isto não, como dissemos, é antibíblico. Lendo com cuidado, começando já no início das igrejas, que começa em Atos, vamos ver que isto é algo antibíblico. Da mesma forma, o que estava em vigor mostra que um ministério de qualquer homem é igualmente antibíblico. Os mestres ou doutores foram todos nomeados. Atos capítulo 13, versículo 1, nós temos aí o nome deles. Eles tinham nomes, pessoas, irmãos que tinham estes dons. Uma segunda onda de desagrado foi ocasionado por uma visita de Pedro, Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 21. Sua interação com os crentes gentios foi perturbada pela chegada de outros de Jerusalém. Pedro teve problemas com esses homens antes. Veja Atos capítulo 11, versículos 2 e 3. E ele se esquivou de outro confronto com eles. Paulo classificou sua atuação como hipocrisia. Mas o que mais machucou foi que Barnabé rendeu-se a essa influência. Paulo diz até Barnabé se deixou levar pela dissimulação deles. Gálatas capítulo 12, versículo 13. Possivelmente, esse evento foi um catalisador na ruptura final entre os dois missionários, Paulo e Barnabé. Os convertidos da primeira viagem estavam pesando no coração de Paulo. Seu desejo era ver como eles estão, diz ele em Atos capítulo 15, versículo 36. Podemos nos perguntar, como estou? Há progresso ou regressão? Crescimento ou redução? E esta era a preocupação do apóstolo nesses novos convertidos. Poderíamos perguntar ainda, estou preocupado com ou o que os outros estão fazendo? José foi enviado por seu pai para ver se estava tudo bem com os seus irmãos e bem com os rebanhos. Gênesis capítulo 37, versículo 14. Em particular, os anciãos devem observar as instruções de Salomão. Sê diligente em conhecer o estado dos teus rebanhos e cuida bem dos teus rebanhos. Provérbios capítulo 27, versículo 23. A Timóteo foi creditado o cuidado genuinamente pelo estado do povo de Deus em Filipenses capítulo 2, versículo 20. Essa foi a preocupação que motivou Paulo a sugerir a segunda viagem missionária. Tragicamente, sua proposta deu origem a uma briga entre os dois companheiros. Ele estava no comando Paulo e Barnabé estavam no comando desde os primeiros dias em Antioquia, sendo pioneiros com o evangelho em território pagão, compartilhando privações e perseguições. Isto está registrado em Atos, nos capítulos 13 e 14. Eles mostraram solidariedade ao se oporem aos falsos mestres em Antioquia e Jerusalém, Atos 15. Ler agora sobre disputa que foi tão aguda que se separaram um do outro é de partir o coração. E uma das grandes decepções que encontramos ao ler as Sagradas Escrituras. Isso está registrado em Atos, capítulo 15, versículo 39. Deus nunca branqueia os heróis da Bíblia
e o quadro é pintado com rugas e tudo. Devemos ser gratos por nossos fracassos não serem divulgados para a investigação crítica de um leitor antipático. Suas deficiências são expostas como um aviso para todos nós, como a história do Antigo Testamento que foi escrita para nosso aprendizado. Romanos capítulo 15, versículo 4. A causa da disputa foi a determinação de Barnabé em levar João Marcos, o sobrinho de Barnabé, nesta nova empreitada. A reabilitação de Marcos viria no devido tempo, e Paulo exortou os colossenses a recebê-lo mais tarde. Colossenses capítulo 4, versículo 10, indicando no final que ele era útil para o ministério. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Mas, em sua opinião, o momento para a integração ainda não havia chegado. Muitas vezes foi dito que Deus usou um servo falido para escrever sobre o seu servo perfeito, falando de Marcos. E a história de Marcos enfatiza que o fracasso não precisa ser definitivo. Jonas é outro caso em questão. A palavra do Senhor veio segunda vez a Jonas. Jonas capítulo 3, versículo 1. Para o cansado Elias, o anjo do Senhor voltou segunda vez. 1 Reis capítulo 19, versículo 7. Para o seu povo, Deus é o Deus da segunda oportunidade. Se houve uma falha no serviço, anime-se, levante a cabeça e espere novas oportunidades para ser útil. Mas seja paciente. A confiança precisa ser reconstruída com o tempo. Falhas nas nossas vidas podem, às vezes, levar tempo para ter de volta a confiança dos irmãos, a confiança dos irmãos, dos anciãos e dos irmãos em geral, e principalmente na igreja onde aquele irmão faz parte. Talvez a palavra trabalho, em Atos capítulo 15, versículo 38, dê uma pista porque Marcos desertou. Possivelmente, a atração da casa confortável, ou a atenção, ou a lembrança da casa confortável e cômoda em Jerusalém tinha sido mais atraente do que o trabalho que ele enfrentou no início, durante a primeira viagem, onde ele foi junto. Mas provavelmente a menção de Panfilha tem significado. Naquele estágio da primeira jornada, eles realmente estavam penetrando em território gentil bruto com o Evangelho. E pode ter sido demais para a sensibilidade judaica de Marcos. Se fosse esse o caso, não é de surpreender que com os recentes acontecimentos em Antioquia, Paulo estivesse relutante em levá-lo nesta segunda viagem. Parece que a determinação de Barnabé resultou de uma conexão familiar. Leia Colossenses capítulo 4, versículo 10. Eu já falei, ele era sobrinho de Barnabé. O nepotismo nunca deve aparecer nas coisas de Deus. Foi essa tendência que fez Samuel tropeçar, Samuel do Antigo Testamento. Em sua velhice, ele promoveu seus filhos, homens que não eram nem espiritualmente, nem moralmente qualificados para serem líderes entre o povo de Deus. Se você não conhece a história, pode ler em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 a 3. Podemos julgar as famílias de outras pessoas e ficar cegos para as nossas próprias falhas. É fundamental ser imparcial nos assuntos de Deus e em todas as coisas da nossa vida. Barnabé e Marcos partiram para Chipre, e é de cortar o coração que, enquanto observamos suas figuras em retirada, estejamos dando adeus a Barnabé, homem nobre que foi. O capítulo final é angustiante, uma lição para todos nós.
Paulo escolheu Silas, cujas credenciais foram escritas anteriormente. Ele havia sido um dos principais entre os irmãos em Jerusalém. Você pode conferir isto em Atos capítulo 15, versículo 22. É a mesma palavra usada sobre outros irmãos, onde diz que eles velam por suas vidas. A palavra que falaram de Silas, principais entre os irmãos, tem a mesma conotação, eles velam por vossas almas, em Hebreus capítulo 13, versículo 7, 17 e 24. Ele também tinha sido um profeta do Novo Testamento. Atos capítulo 15, versículo 32, confirma isto. Agora ele seria um missionário pioneiro. Deus pode distribuir seus servos como ele quiser. Então, eles partiram com a necessária recomendação da Assembleia Local e uma nova obra foi iniciada. Atos capítulo 15, versículo 40. Com a recomendação dos irmãos de Antioquia, Paulo e Silas partiram. Inicialmente, este novo empreendimento foi assumido com confirmação das igrejas. Atos capítulo 15, versículo 41. A palavra grega traduzida como confirmar não faz referência a um rito religioso, mas simplesmente carrega a ideia de fortalecimento. Nos tempos do Novo Testamento, as igrejas nunca eram edifícios, mas grupo de pessoas, congregações ou assembleias. As assembleias são fortalecidas numericamente por um testemunho ativo do Evangelho e espiritualmente por um ensino bíblico consistente. Paulo e Silas foram diligentes em ambos os aspectos. A próxima fase de seu turnê, se podemos dizer assim, os levou a áreas de trabalhos anteriores. E em Listra, eles encontraram Timóteo, um jovem que aparece com destaque em todo o restante do Novo Testamento. Sua mãe havia enchido sua mente com a palavra de Deus. Isto pode ser confirmado em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas essa boa semente foi frutificada quando Paulo chegou a Listra. Chegamos a essa conclusão pela descrição de Paulo dele como meu verdadeiro filho na fé em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Filhos espirituais são gerados pelo Evangelho. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Duas lições emergem. Primeiro, é crucial que as mães cristãs ensinem diligentemente a seus filhos as verdades das Escrituras. Segundo, nunca seja rápido demais para avaliar o valor de qualquer trabalho para Deus. Revendo a primeira visita à Listra, poderíamos ter julgado o trabalho ineficaz. Depois de uma euforia inicial, Paulo foi apedrejado e deixado para morrer. Você pode ler isto na primeira viagem, Atos capítulo 14, do versículo 8 a 20. Não havia registro de alguém salvo naquela ocasião, mas Timóteo foi alcançado e ele se tornou um elo da corrente, vendo muitos outros salvos e encorajados nas coisas divinas. Contente-se em ver como as coisas se desenvolvem a longo prazo, em vez de desejar resultados sensacionais a curto prazo. Sempre temos a tendência de ir ao desânimo quando nos esforçamos tanto e parece termos zero de resultado. Mas temos aí um bom exemplo de que o resultado pode vir a longo prazo e bons resultados. Tendo sido convertido, Timóteo foi agora chamado. Atos 16, capítulo 3, e ele estava contente por ser dirigido por um irmão mais velho. Áquila e Priscila também aceitaram de bom grado a orientação de Paulo. Chegou a Éfeso e os deixou ali. Atos capítulo 18, versículo 19. Em última análise, um chamado para qualquer forma de serviço vem de Deus, mas os crentes maduros podem oferecer conselhos e orientações bíblicas que ajudam
crentes mais jovens. Seu conhecimento da palavra e sua experiência com Deus os equipam para esta tarefa. Referindo-se a esses irmãos mais velhos, que seu conhecimento da palavra de Deus e sua experiência com Deus os equipam para a tarefa de dar conselhos a outros irmãos e irmãs mais jovens. Sem dúvida, a avaliação de Paulo sobre Timóteo e seu desejo de vê-lo envolvido foram influenciados pela reputação do jovem. Nós lemos bem relatado pelos irmãos que estavam em Listra e Icônio, Atos capítulo 16, versículo 2, ou seja, estes irmãos falavam bem sobre a conduta de Timóteo. Mais uma vez, há grande ênfase em seu elogio. Ele foi credenciado pelas pessoas que o conheciam melhor. E é um princípio bíblico que ninguém deve deixar o lar e o emprego para depender do Senhor e de seu povo sem a confiança de sua assembleia local. Assim como um presbítero em potencial deve ter uma reputação saudável, um bom testemunho dos que estão de fora, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, assim o missionário em perspectiva deve ser estimado pelos crentes entre os quais ele trabalhou localmente. Paulo destacou o fato de que a circuncisão nunca foi imposta a Tito, o grego. Tito era um grego, um gentio, Gálatas capítulo 2, versículo 3. Isto foi no contexto da defesa da verdade do Evangelho e da insistência de que a circuncisão não tinha parte na salvação de um homem. No entanto, Paulo circuncidou Timóteo, cujo pai era grego e cuja mãe era judia. Isso foi por causa dos judeus que estavam naquela região. Atos capítulo 16, versículo 3. Um homem incircunciso, com sangue judeu, nas veias, não tinha credibilidade entre aqueles judeus. Para dar a Timóteo uma posição maior e aumentar o peso de sua pregação, entre eles, então, Paulo o circuncidou. Foi por uma razão semelhante que os crentes gentios foram solicitados a se conformarem com algumas leis do Antigo Testamento, porque Moisés, da Antiguidade, tem em todas as cidades aqueles que o pregam. Atos capítulo 15, versículo 21. Tiago disse: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Atos capítulo 15, versículo 19 e 20. Então, essas foram recomendações de coisas que já estavam na lei e que o Tiago e os irmãos em Jerusalém acharam bem, como também o Espírito Santo, aconselhar os crentes gentios que não eram judeus, não estavam obrigados a guardar a lei, mas deviam obedecer estas coisas que são boas. Se os crentes gentios tivessem ignorado algumas dessas leis dietéticas, teria cortado as orelhas de seus vizinhos judeus e os alienado, e com isto em mente, eles foram encorajados a se conformar. Não havia nenhum pensamento de acrescentar lei ou obras à fé em Cristo para a salvação, mas sim um procedimento dietético que estava na lei e que não fazia mal aos gentios observarem. Os três pregadores insistiram e as conclusões das questões que haviam sido discutidas em Jerusalém no capítulo 15 foram comunicados com alegria às assembleias existentes daqueles dias. Os resultados de sua pregação foram duplos. Primeiro, as assembleias foram estabelecidas na fé. Atos capítulo 16, versículo 5. A compreensão foi ampliada, as convicções foram solidificadas, a força espiritual foi aumentada e o crescimento foi estimulado. Uma segunda consequência de sua atividade foi o aumento numérico diário.
o crescimento numérico e o crescimento espiritual estavam se movendo em conjunto. É para nossa tristeza que o encolhimento, em vez do crescimento, seja a tendência geral no mundo ocidental nos nossos dias. A compreensão da palavra e as convicções sobre a doutrina foram corroídas, a desintegração, em vez de consolidação, parece ser a norma dos nossos dias. Há um sentimento de pessimismo que argumenta que estamos em tempos de Laodiceia, sendo a tendência irreversível. Dizer que estamos vivendo nos tempos de Laodiceia é uma afirmação geral. Qualquer assembleia poderia recuperar as condições de Filadélfia. Então, trabalhe para isso, promovendo o ensino sólido que firma a fé e o evangelismo enérgico que aumenta os números. Não adianta ficarmos lamentando pela fraqueza em geral, pela fraqueza à nossa volta, pela fraqueza na nossa congregação. Devemos ser o primeiro ou os primeiros a animar os outros, a trazer uma palavra de ânimo, de conselho, de correção, para que Deus possa usar a sua palavra e recuperar aqueles que andam manquejando. Para onde ir a seguir era o problema desconcertante. O Espírito de Deus deixou claro que não era nem a Ásia, nem a Bitínia. Isto nós vemos em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. A hora da Ásia chegaria, mas havia uma mulher asiática a ser salva em Filipos. Ela teria perdido se os pregadores tivessem se voltado para sua área de origem naquele momento. O tempo de Deus e os caminhos de Deus são sempre os melhores. Como os apóstolos, há momentos em que temos que dar passos hesitantes, mas nunca forçar a abertura de uma porta quando ela está obviamente fechada. Uma visão resolveu a questão. Quando se trata de orientação, você nunca terá esse luxo, mas ao nosso redor, o apelo silencioso é: ajuda-nos. Agora, acompanhados por Lucas, os pregadores imediatamente partiram para a Macedônia. Atos capítulo 16, versículo 10. Eles não permitiram distrações, pois fizeram rumo reto para seu destino. Atos 16, capítulo 11. Raramente somos tão sensíveis à orientação divina, nem tão rápidos em responder à chamada de Deus, mas frequentemente o espírito dos ex-exilados nos prende e pensamos: a hora não chegou. Como temos em Ageu, capítulo 1, versículo 2. Paulo avançou instantaneamente com a convicção do chamado divino, que possamos ser tão rápidos para responder aos sussurros de Deus, para ver algo realizado para Ele.